Vamos iniciar, na minha opinião, um dos mais complexos vídeos que eu já fiz. Vamos falar sobre o Apocalipse, Bíblia. Por que complexo? A Bíblia tem muito, principalmente o Apocalipse, mas a Bíblia tem muito simbolismo, muita linguagem figurativa a ser interpretada. E o Apocalipse, poucos líderes espirituais comentam, porque é uma coisa um tanto difícil de traduzir. E se tentarem traduzir, correm o risco de desmentirem o que eles mesmos falaram. Por isso, o Apocalipse eu acho importante. Aliás, quando eu era bem jovem, diziam que quando um ser humano interpretar o Apocalipse, o mundo não precisa mais existir. Creio que não é bem isso. O Apocalipse, por sinal, não tem nada a ver com o fim do mundo. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Talvez por isso que digam seja o fim do mundo quando o Apocalipse começar a acontecer. Mas eu entendo, essa parte que eu vou ler principalmente, a Nova Jerusalém, tem a ver com a descrição da Nova Jerusalém. Porém, tem muitos elementos aqui que são curiosos. Curiosos pelo seguinte: muitas religiões negam muitos detalhes que tem no Apocalipse, porque vai contra ao que eles acreditam, ao que eles apregoam. Por isso eu acho interessante a gente conversar sobre o Apocalipse, o que tem aqui de interessante, de certa maneira até perigoso para muitas religiões. Vamos tentar fazer um trabalho bom. Vamos ver aqui a Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 11. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. A qual tem uma glória de Deus, o fulgor era semelhante a uma pedra preciosa de jaspe. Significa que a Nova Jerusalém teria a semelhança com um jaspe, um cristal, um jaspe. Isso nos remete a pedras, cristais. Quantas pessoas gostam de um cristal, um determinado tipo de cristal, ligado ao seu nascimento, seu signo. Aqui tem um detalhe muito interessante, vamos à frente, vamos ver como os cristais têm a ver com o signo da gente. Tinha grande e alta muralha, a Nova Jerusalém, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Grande e alta muralha com 12 portas. 12 portas quer dizer 3 portas em cada lado da Nova Jerusalém. 3 vezes 4 dá 12. 12 portas da tribo dos filhos de Israel. Eu tenho meu direito de levantar dúvidas. Eu acho que a melhor coisa que tem é levantar dúvidas para quem se interessar, quem duvidar de mim, e vão duvidar mesmo. Aqui tudo que eu falar vão duvidar nesse vídeo, é certeza. Mas eu tenho o direito de levantar as minhas dúvidas. Tenho o direito de dizer o que eu acho. E eu acredito que aqui diz 12 tribos dos filhos de Israel. 12 tribos, 12 grupos, né? 12 classes de pessoas, 12 signos. Por que não? Hoje, né? Hoje é de alguns séculos para cá, adotamos isso de signo.
Mas antes não tinha. Então por que não os filhos de Israel serem hoje os signos? Cada signo, cada grupo de pessoas de um determinado signo entra por uma determinada porta. Aqui tem 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste, exatamente como eu disse, são 3 portas de cada entrada da Nova Jerusalém. 3 portas para cada entrada. É complexo, tudo isso aqui é complexo. Vou devagarinho tentando montar uma visão de como é a Nova Jerusalém, de como ela está dividida. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos, as 12 pessoas escolhidas por Jesus para segui-lo em sua passagem. 3 apóstolos em cada lado da Nova Jerusalém. Para quem não entende como é essa Nova Jerusalém, ela é quadrada? Não, ela é um cubo. Um cubo, mesma medida em todos os lados. Vamos ver aqui, vamos ler as medidas no momento certo. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura igual, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estágios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, como eu acabei de dizer. 12.000 estágios, altura, largura e profundidade eram iguais, então ela era um cubo. Aonde podemos encontrar um cubo? Numa linguagem mais esotérica, mais ocultista. Podemos encontrar um cubo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. 144 côvados, medida de homem e medida de anjo. Não sei se vocês estão lembrados que quando Maria foi na tumba de Jesus, encontrou um homem, encontrou anjos, ou seja, 2 apóstolos disseram que haviam 2 homens lá, e outros 2 apóstolos diziam que haviam 2 anjos lá. Aqui vem, de novo, medida de homem, isto é, de anjo, de homem, o homem e o anjo, mesma estatura, mesma altura. Então, por que não? Na tumba de Jesus haviam 2 homens, 2 gregos, como está muito bem explicado nesse vídeo. E também a caída dos anjos. Aqui explica muito bem, estatura de homem, estatura de anjo, é a mesma estatura. Então por que os anjos caídos, que eu já comentei, não seriam os anjos caídos? Nós, anjos caídos. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. As 12 entradas da Nova Jerusalém têm pedras, cristais. Aí vem o primeiro ponto em que muitos não leem o Apocalipse, porque não concordam com pedras, não concordam com cristais, é pedra, sem valor religioso. Mas eles constam aqui na Bíblia, e são determinadas pedras em cada entrada. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11 é jacinto e o 12 de ametista. Algumas pedras a gente conhece, algumas pedras conhecemos pelo menos o nome.
até a aparência, já gostamos às vezes de ter uma em casa, mas boa parte daqui são desconhecidas. O nome é desconhecido, mas entendo que foi trocado o nome desta pedra, ou não procuraram na nossa língua, na língua portuguesa que está a Bíblia, não procuraram o correspondente a esta pedra. Sárdio, sardócio, essas pedras são tanto crisólito, berilo. São pedras que existem aqui, no seio de nosso país tem essas pedras, só conhecemos com outros nomes. Agora é procurar qual pedra tem a ver com isso. Aqui são 12 pedras diferentes. Vem um ponto interessante. São 12 pedras diferentes. Quem conhece um pouco de cristais, sabe que cada pedra, não são só 12 pedras, existe uma quantidade enorme de pedra, mas cada pedra gera uma energia diferente, gera um benefício diferente para quem a tiver transportando. Traz benefícios diferentes mesmo. Traz benefícios diferentes porque foram, de certa maneira, geram uma energia parecida com de alguns planetas. De um planeta, uma pedra gera energia de um planeta e faz bem para aquela pessoa. Agora, qual será o signo daquela pessoa? Qual será, em que data ela nasceu? Qual signo? Quem governava os céus? Não acredita, o planeta não tem nada a ver com a gente, mas tem. Sistema planetário tem a ver com a gente. Um exemplo muito prático que eu já comentei, a Lua. Lua influencia as águas. Maré alta, quando a Lua está cheia, e maré baixa, quando a Lua está nova, não está refletindo a luz do Sol. Curiosamente, durante a Lua cheia, há um nascimento muito grande de crianças. Só perguntar para alguém que trabalha num centro obstétrico, em que período da Lua tem mais nascimentos. É na Lua cheia. Tenha certeza, eu já confirmei isso. Pois bem, cada pedra gera uma energia e cada pedra está em uma destas 12 portas da entrada da Nova Jerusalém. Estão lá, não é por acaso, assim como os apóstolos não estão lá aleatoriamente, e as pedras também não estão lá aleatoriamente. Estão ligados. O apóstolo, a posição da porta e a pedra estão ligados. Algo mais interessante agora. As 12 portas são 12 pérolas. A cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Pérolas. Não dê pérolas aos porcos, por exemplo, né? Como Jesus mencionou. Pérola, mas por que pérola? Pérola. Vocês sabem como surge uma pérola? Uma pérola. Ostra é o crustáceo que gera essa pérola. Acontece o seguinte, um grãozinho de areia minúsculo entra na ostra, no interior da ostra. É um corpo estranho, um corpo que tem que ser combatido. Não pode ficar lá, vai maltratar, pode sacrificar a ostra. Então a ostra é um ser vivo, lança anticorpos. Nós temos anticorpos também. A ostra lança anticorpos para combater aquele grãozinho de areia pequenininho. Os anticorpos vão lá e começam a combater, mas não conseguem destruir, porque nem faz parte do reino deles. O grãozinho de areia seria
seriam do reino mineral. E a ostra ainda é do reino animal. Um crustáceo, mas é do reino animal. E o grãozinho fica lá dentro e os anticorpos não conseguem destruir aquela grãozinho de areia e vão envolvendo cada vez mais a ostra num suplício, mais anticorpos, e vai envolvendo aquele grãozinho de areia e não consegue fazer nada contra aquele grãozinho de areia. E os anticorpos vão, durante muito tempo, lutando, tentando destruir aquele grão e não conseguem, vai aumentando, se torna uma bola. Uma bola, começa a cristalizar, se torna uma pérola. Se torna uma pérola. Ou seja, a ostra chegou ao ponto de quase se destruir para tentar eliminar aquele corpo estranho. Não conseguiu eliminar o corpo estranho, porque o corpo estranho deveria ficar lá. Só que de repente aquele corpo não aceito se transforma numa joia, numa pérola, símbolo de riqueza. A ostra produziu algo lindo, valioso. Tá, mas o que a ostra tem a ver com a pérola da Nova Jerusalém? Nós agimos da mesma maneira. Nós seríamos uma ostra, só que o grãozinho de areia é uma intuição, o grãozinho de areia é uma coisinha que fica incomodando a gente, que fica obrigando a gente a pensar, fica obrigando a gente a matutar. Eu diria a grande tribulação também. A grande tribulação nos torna vulneráveis, nos torna frágeis, nos torna, pelo poder, pela força que isso tem dentro da gente, nós não conseguimos manter a nossa linha de conduta, às vezes uma linha de conduta errada, mas não conseguimos manter essa linha de conduta. Então acabamos melhorando a nossa maneira de ser, acabamos melhorando, nos tornamos mais puros. Aos poucos vamos nos empenhando cada vez mais. A mente não consegue raciocinar porque existe algo atrapalhando, algo confuso que a gente não consegue compreender. Algo crescendo dentro da gente. Crescendo é o lado espiritual, o lado bom que viemos aqui para realizar, mas ficamos totalmente confusos. Alguns se perdem pela vida. Alguns se perdem mesmo, fazem alguma coisa errada, desviam o seu caminho, não entendem como lidar com isso, se torna forte, cada vez mais forte, cada vez nos destruindo interiormente, destruindo mesmo, acabando com o nosso emocional, com nossas qualidades, com tudo da gente. E se formos sábios, isso tudo nos força a ser sábios, a ter uma visão além dos olhos carnais. E aos poucos nos tornamos sábios, aos poucos nos tornamos iluminados, porque não conseguimos, e não era para conseguir mesmo, era um momento de nos destruirmos ou nos salvarmos. E tal qual a ostra e a pérola. A ostra conseguiu, daquele ser estranho, formou uma pérola maravilhosa, linda, de valor. Nós, com aquele pensamento persistente de algumas coisas que a gente não entendia, não queria entender, mas aos poucos fomos obrigados a entender, formamos a nossa pérola de sabedoria. Não dê pérolas aos porcos, ou seja, não dê algo que eles não vão saber aproveitar. Não dê sabedoria para pessoas que não vão saber ouvir com a mente, principalmente. Não dê pérolas. Porcos vivem da terra.
lavagem, coisa suja, coisa podre debaixo, pouca cultura, pouco entendimento, ou não querem ter entendimento mesmo, não tem nada a ver com pessoa de pouca renda, nada a ver. São pessoas que não querem entender, pessoas ignorantes, fortemente ignorantes. Então não dê pérolas, não dê de sua sabedoria a eles. Não se recuse a responder, mas responda o essencial, nada de se aprofundar, querer dizer mais do que eles podem ingerir, podem ouvir. Estas pérolas estão nas portas da entrada da Nova Jerusalém, ou seja, quem vai entrar nessas portas são pessoas que já afloraram a sua pérola, a sua joia maravilhosa. Mais abaixo, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui eu digo luz, exatamente, mas é uma luz que não vem do sol, é uma luz que não vem do reflexo do sol na lua, é uma luz que vem de dentro da pessoa, é uma luz de Deus que vem através do Cordeiro, que é o Cristo. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nada adentrará a Nova Jerusalém, nada de ruim, ou seja, de abominação, mentira, algo que contamine. Isso leva a gente a lembrar daquele túnel com a luz no fundo. Eu comentei também sobre isso, o túnel, a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel, isto significa que Nova Jerusalém é um lugar puro e nós somos pessoas impuras, somos, todos nós, ou mais ou menos, dependendo da nossa impureza, nossa contaminação por causa deste plano, não poderemos entrar lá. Na luz do fim do túnel, vídeo feito, entraremos. Só que uma parte de nós entrará, a outra parte fica vagando por aqui, onde surge a alma penada, surge o encosto. Procure esse vídeo, muito interessante, está aqui em cima. Aí em cima, um link para ver esse vídeo, é muito interessante. Então, lá na Nova Jerusalém, nada de impureza pode entrar, porque é um lugar puro. Começar a entrar em impureza, se contamina, aí vai ficar tão ruim quanto aqui, tão impuro, tão insuportável quanto aqui. Então lá vai se tornar um inferno tão escaldante quanto é aqui. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, sendo o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui é um outro ponto que muitas religiões criticam. Ervas, chás, ervas, defumação, ervas, benzimento, ervas têm energia, e vamos de novo entrar naquilo que eu falei das pedras. As ervas têm energia, tem algo para ajudar a gente. E essas ervas recebem luz, radiação do céu, da lua, do sol, dos planetas. Estão longe, para nós estão longe. A gente, às vezes, de olho nu, vamos ver nenhum quase dos planetas, mas eles enviam radiações para determinadas plantas. São plantas dedicadas a eles porque têm uma energia, uma vibração idêntica a que esses planetas têm.
Então, produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Fruto de mês em mês. 12 frutos, 12 apóstolos, 12 e 12 signos. Por que cada fruto não teria um sabor diferente? Não teria a vibração de um planeta? Ou seja, cada mês um fruto. Cada mês se torna mais forte a vibração de um planeta naquele mês, um signo. E as folhas nascemos de um fruto. Nós nascemos de um fruto, nascemos de cereais, nascemos de verduras. Nossa mãe carnal se alimenta de tudo isso para tecer o nosso corpo na barriga. O pai carnal fornece as informações para o corpo, informações, DNA, as informações para o corpo. Antigamente se dizia que a culpa de nascerem homens ou mulheres era da mulher. Hoje já se sabe que é o homem que é responsável por determinar o sexo da criança. Então o homem dá todos os dados para o corpo da mulher tecer. A mulher também colabora com os dados, mas a maioria, os mais importantes dados, vem do homem. E a mulher fornece mais alguns dados, um DNA, e vai confeccionar o corpo da gente através dos alimentos, dos frutos, dos alimentos que ela consome. Tanto que mulheres grávidas têm que consumir os alimentos mais puros possíveis, os mais natureza, sem química. Se isolar da química, quase, que é o ideal para a saúde do bebê e dela também, poder suportar a gravidez com saúde. Então, a cada mês, frutos novos dessa árvore nascem, pessoas nascem regidos por uma vibração determinada da árvore da vida, nascem sob uma determinada vibração. Planetas regem os dias. Sim, planetas regem os dias. E as folhas são benefícios. Estou passando mal, o ideal é tomar este chá desta erva e não daquela. Assim que acabamos nos tornando melhores, nos tornando cada vez mais filhos de nós mesmos. Tenho aqui agora uma curiosidade. Falei em quatro lados da pirâmide, 4 estações, Vou citar agora. Nova Jerusalém é onde o Criador está dentro. Pois bem, 4, numerologia, outro ponto em que muitos negam, não aceitam de maneira alguma. Pois bem, eu vou citar vários locais no mundo em que Deus, o Criador, são compostos de 4 letras. Estranho, mas bem curioso, né? Vamos ver aqui. Os assírios, Haddad. Egípcio, Amun. Os persas, Sirê. Grego, Theos. Latim é Deus. Alemão, Gott. Francês, Diel. Turco, Ezar. Tártaro, Itiga. Árabe, Al. Os samaritanos, Jabé. Os egípcios, Teot ou Taut. Em sânscrito é Ievo. Em Clementes Alexandrinos, Jaol. Jeová, H-I-H-V-H. E o impronunciável, de acordo com as línguas antigas, é Ievé. Ievé, o impronunciável. Yod, Ri, Val, Ri.
de Jeová. Iode, Ri, Val, Re. I, Iode, H, Ri, V, Val, V. E H novamente, Ri. Não entenderam muito, mas quatro estações do ano, 4 lados de um vértice. E a Nova Jerusalém tem 4 lados: norte, sul, leste e oeste. Elementos: quente, frio, seco e úmido. Tudo neste plano está classificado em 1 ou no máximo 2. Quente e úmido são 4. Não existe uma quinta possibilidade, só existem 4 condições da matéria: quente, frio, seco e úmido. Estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Rios do Éden: Eufrates, Gion, Hidekel e Pison. 4. Metafísica: ser, essência, virtude e ação. E os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muita coisa curiosa, muita coisa para ser entendida. Muita gente não quer entender nada disso porque não tem nada a ver com eles, mas se está aqui, tem a ver com eles. Tem que estudar, tem que compreender, tem que aceitar, porque afinal de contas, alguma coisa não aceita vai deixar incompleto conhecimentos, e temos que conhecer isso, temos que saber em tudo isso. É muito complicado. Sim, é muito complicado quando não queremos entender, porque se resolvemos ir atrás, deixa de ser complicado, deixa deliciosamente de ser estranho e passa a ser muito curioso, muito gostoso de saber. Um outro trecho bíblico, Apocalipse ainda. Aqui dá uma descrição de dentro da Nova Jerusalém. Vimos por fora a Nova Jerusalém, agora dentro da Nova Jerusalém. Por fora da Nova Jerusalém eu não falei tudo, desculpem. Tem aqui os apóstolos. Leonardo da Vinci, na Santa Ceia, fez um trabalho. Não dá para negar, ele tinha uma sabedoria, um ocultismo, uma inteligência maravilhosa. E ele colocou na Santa Ceia aquela mesa. Não tem nada a ver com a mesa real, verdadeira que está aqui. Lá tudo uma simbologia maravilhosa. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre a Santa Ceia, minhas descobertas na Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Tem muita coisa curiosa lá, até os anjos, os 72 conhecidos anjos constam na gravura da Santa Ceia. Pois bem, ele colocou à disposição os apóstolos na seguinte disposição lá, começando pelo primeiro signo, que seria Áries. Colocou o primeiro apóstolo, Áries, e o último apóstolo, Bartolomeu. Cada signo que passa no ano da gente tem o seu apóstolo correspondente, Jesus, e aí continua os outros 6 apóstolos e os outros 6 signos. São 12 signos, e cada apóstolo está numa porta da entrada da Nova Jerusalém, e cada lado são 3 portas, então tem 3 apóstolos em cada porta, e 3 signos pertencem a um elemento: água, terra, fogo e ar, que tem a ver com o leste, oeste e norte e sul, tudo numa ligação curiosa. Se
começarmos a prestar atenção, vamos nos apaixonar por esses detalhes. É muito interessante. Então, vou colocar aqui para vocês como fica essa disposição de apóstolos, elemento e signo. Temos aqui o primeiro elemento, fogo. Apóstolo Simão, signo de Áries. Tiago menor, do signo de Leão. Pedro, do signo de Sagitário. São 3 apóstolos que estão do mesmo lado na porta, estão do lado do fogo. Elemento fogo. No elemento terra, começamos com Mateus, que é do signo de Touro. Depois Tomé, que é do signo de Virgem. E em seguida André, que é do signo de Capricórnio. Existe os 3 estão lá do mesmo lado, mas não estão lá de qualquer jeito, não. Tem uma correspondência de signo, de tal maneira que eles estão na porta que lhes diz respeito. Não há nenhuma troca, não há nenhuma aleatório. Temos aqui agora, vou explicar já isso, o elemento ar. Judas Tadeu, Gêmeos. João, Libra. Tiago maior, Aquário. E aqui a água. Água é Filipe, que é de Câncer. Judas Iscariotes, que é de Escorpião. Tem um detalhe aqui. E Bartolomeu, que é de Peixes. Judas Iscariotes, ele conta a Bíblia que ele se matou. Judas Iscariotes se matou, então ele foi substituído. Precisavam de 12 apóstolos. Inclusive em Atos, quando Jesus estava subindo, 2 homens gregos surgiram e falaram aos apóstolos que deveriam ser 12 apóstolos e não 11, que estavam em 11 naquela época. Então eles lançaram a sorte, palavras bíblicas, e escolheram Matias. Eram dois possíveis substitutos da posição de Judas Iscariotes. E nessa lançada de sorte, fizeram isso 2 vezes, e foi dito que Matias deveria ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Muitos ficam falando que é Judas Iscariotes, o 2º apóstolo, o 12º apóstolo, e está com os outros, mas ele não foi para lá. Judas, na minha opinião, foi o mais importante amigo de Jesus, porque ele fez algo que eu acho que nenhum outro conseguiria fazer. Jesus pediu para ele entregá-lo para a crucificação. Jesus sabia que ia haver uma crucificação, iria haver o seu flagelo, e manteve Judas porque era o único que teria força interior de negar Jesus e poder entregar esse amigo. Eu acho que mais prova de amizade do que fazer algo tremendamente doloroso com uma pessoa, tem que ter muita força interior. E Escorpião, o símbolo, o animal, o escorpião, ele é o renovador, ele é aquele que se mata quando vê que não tem mais saída, não tem mais como sobreviver. E se não fosse Judas, Jesus, como diz Raul Seixas, Jesus não seria o mártir que é, não seria colocado em tão grandiosa posição, não seria nem adorado. E esse que se achava sentado é semelhante ao aspecto, no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E esse que se acha sentado, quem se acha assentado no centro da Nova Jerusalém? Deus, o Criador. No entanto, ele se parece com um mineral.
Deus se parece com um mineral. É difícil compreender isso. O trono consta mais à frente que o trono é de madeira. Madeira vegetal. Mas quem está sentado é um mineral. Moisés, quando as águas foram criadas, Moisés disse ter visto a face de Deus nas águas. Então vamos concluir, né? Deus se tornou matéria. Se tornou matéria, se tornou, aqui diz, se parecer com cristais, pedras preciosas, valiosas, maravilhosas. E por que não? Por que negar que Deus esteja ao redor de nós? Ou seja, nós, Ele é energia, era energia, só energia, e agora se tornou energia, um terço dele se tornou energia condensada, matéria. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são as 7 Espíritos de Deus, 7 Espíritos de Deus. Comenta-se, 7 corpos, nós temos 7 corpos. Eu comentei em algum vídeo também sobre, temos 7 corpos. E os 7 Espíritos de Deus. Por que negar isso? Nós somos o 7º corpo. O corpo mental é o 6º. O corpo astral é o 5º. Depois vem o 4º, 3º, 2º. E o principal deles, que é Deus, o Criador. Ele, o Criador, se desfez, se decompôs. A palavra não é bonita, mas ele se fez homem. Consta na Bíblia também, ele se fez homem. Ele se tornou impuro. Nós somos impuros, ele se tornou impuro. Por que não? A nós ele é puro, perfeito, em todos os sentidos, mas a ele se acha puro e perfeito. Por que não, durante um lapso, um instante que foi, ele não pensou se poderia ser melhor, mais completo, mais puro do que era? E nisso, tudo isso aconteceu. E tudo isso deixará, passará, terminará. E se passar um segundo, não há tempo e espaço lá. Então por quê? Não, Deus e os 7 Espíritos, nós somos o 7º Espírito de Deus, ou corpo. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. 4 elementos de novo, número 4, ligados aos polos cardeais, aos pontos cardeais, ligado a tudo que tem o número 4. 4 seres viventes. Onde é que podemos ver os 4 seres viventes também? 4 seres viventes. Os 4, esqueci de falar um. Infância, juventude, adulto, idoso. Mais 4. Entendo que tudo isso aqui tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa existência, e nada aqui pode ser recusado. A Nova Jerusalém é uma metáfora, é um quadrado, um cubo. Não tem necessariamente a ver com Deus. Aqui, quando construímos algo e queremos dedicar a Deus, fazemos igrejas com pontas, subindo, é para cima que a nossa fé vai. Porém, lá é um cubo sem explicação. Por que ser um cubo sem explicação a nós, puros, ignorantes seres? Mas numa metáfora mais complexa, um cubo é onde nós estamos. A Terra, na astronomia
astronomia, se não me engano, na astronomia a Terra simbolicamente é um cubo. Na astronomia, simbolicamente é um cubo. Sim, Marte, redondo com uma seta, Virgem, redondo com uma cruz, Áries, todos têm Gêmeos, mais ou menos isso, ou Peixes, desculpem, mas todos eles têm um símbolo, e o símbolo da Terra, eu confundi um pouco, desculpem, os planetas têm símbolos, Sol, Lua, todos eles têm símbolos específicos, e o símbolo da Terra é um cubo, também, curiosamente, um cubo. Então, eu pergunto, quantas vezes me veio essa pergunta e eu tentei compreender. Nós estamos dentro da Nova Jerusalém ou estamos fora da Nova Jerusalém? Os anjos ficam guardando as portas para quem entra, para quem sai. Para quem entra na Nova Jerusalém, para quem sai. Ou seja, só podemos entrar na Nova Jerusalém por determinada porta, que é regida por um cristal, que tem uma pérola, vamos adquirir os conhecimentos dessa pérola, e que tem um apóstolo, que são todos ligados a determinado signo. Nós entramos, somos a tribo Israel, que entra por cada um, que entra 112 mil por cada porta, consta aqui, entram 12 mil por cada porta, então somos da tribo Israel, que tem que entrar 12 mil por cada porta, 12 mil vezes 12, 144 mil. O número 144 mil não tem nada a ver com os habitantes daqui, é um número, é uma simbologia, é 12. Outra coisa também do 12, o número perfeito. O número perfeito, por quê? Quantas vezes ele é dividido por ele mesmo? Quantas vezes ele é dividido pelos anteriores a ele? Ele é dividido por 1, dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4, dividido por 6 e dividido por 12. Nenhum outro número é dividido pela metade dele mesmo. Nenhum outro número é dividido, o 12 é dividido por 6 vezes. Nenhum outro é dividido tantas vezes assim, que chega a ser metade. Outro detalhe interessante do 12. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Chegamos à metade de 12. Metade de 12 é 21. Somando os números, 21. 21 são os arcanos maiores do tarô. Tem um vídeo que fala muito bem sobre isso aí. Matemática, geometria e espiritualidade. Mais 21, mais 7, 28. Mais 8, 34, 36. Mais 9, 45. Mais 10, 55. Mais 11, 66, 66. E mais 12, 78. 12, a soma dos 12 números, 1 a 1, dá 78, que são os arcanos do tarô, maiores e menores, principais e não principais. Quer dizer, o tarô é uma lâmina, é um oráculo perfeito, o mais antigo livro, mais antigo que esse aqui. Porém, esse aqui nos prepara para sermos melhores. E depois que conseguirmos melhorar, depois que conseguirmos aprender
tudo o que precisamos, conseguirmos melhorar tudo o que precisamos, passamos ao tarô, aos conhecimentos do tarô, do livro tarô, e vamos começar a nos descobrir, nos desvendar, viajar, saber 1.000.000 de coisas. 1.000.000. Encerrando esse vídeo aqui, eu falei sobre o Apocalipse, eu não falei tudo, é evidente, eu falei o que eu acho interessante de momento saber. Espero que tenham entendido. Muito complexo o que eu falei, totalmente complexo, é assim mesmo, difícil de compreender, difícil de desvendar. O que eu falei não é a última palavra sobre o Apocalipse, não é a última palavra, porque eu não tenho o direito, não tenho a honra, ninguém aqui tem a honra de dar a última palavra sobre o que está escrito aqui, porque se lê algo hoje, daqui 2 meses vai ler a mesma parte e ter novas intuições, novos entendimentos. Então eu não dou a última palavra do que está aqui. É complexo, muito complexo mesmo o Apocalipse. Isso aqui foi um rascunho sobre o que eu entendi até hoje do Apocalipse, sobre o que eu acredito ser este livro. Espero ter sido, no mínimo, um pouquinho útil, levantado algumas questões para que vocês pensem e analisem o que eu falei. Obrigado por tudo. Salve. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.